Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida del Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma pro salud, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabajo, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte com tu Deus. Queridos hermanos, um grande saludo a todos. Que Deus nos bendiga este dia de hoje, um dia de bendições e também o privilégio de saber que não somos consumidos, porque cada dia o Senhor renueva suas misericórdias com nós. Hoje temos um tema muito importante. Queremos dar a bem-vinda a todos que chegaram com nós, também você que nos acompanha por la pantalla. Que Deus te bendiga muito, a você e sua família. E queremos dizer de nossa alegria por poder estar estudando esta série tão especial do livro de Daniel, um livro profético por excelência. Queridos hermanos, este é o mapa que o Senhor deixou para guiar sua igreja à reta final, quando Ele quer, mis hermanos, preparar um exército de obreiros, os 144.000, para a hora final. E disse que o Senhor, hermanos, allá em Amós, disse que Deus não hará nada sem primeiro revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Amós 3:7 disse: porque não hará nada Jeová el Senhor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. E onde estão os secretos? Em los livros de Daniel e Apocalipse. Por isso, hermanos, eu te invito, vamos orar ao Senhor, adoremos nosso Criador. Oremos. Padre amado, gracias, muitas gracias por tu amor, por tu misericórdia, porque todavia estende, Senhor, tu misericórdia para com esta raça caída que somos nós outros, os humanos. Pedimos, Senhor, perdona nossa rebelião, nosso pecado, bendice, Senhor, esta obra, bendice este culto, bendice, Senhor, também a mis hermanos, aonde quiera que estén. Guarda-nos del mal, prepara-nos para tu reino, para tu venida. Rogamos a unção do Espírito Santo para discernir, para entender tu palavra. Ajuda-nos também a entender que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que este corpo é um santuário que tem que ser purificado. Graças, Senhor, porque nos ha dado esta luz. Te agradecemos, te adoramos, te alabamos em el nome sagrado de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, um grande saludo outra vez e queremos outra vez invitar-lhes, porque já nos estamos acercando à fecha do dia do congresso tão importante sobre os puestos de avançada. O primeiro congresso, meus irmãos, de puestos de avançada, de como abrir um sanatório, de como entender a obra de sustento próprio, de como poner as indústrias que Deus manda em sua palavra, que como abrir a escola de los profetas, como poner as editoras para preparar materiais de verdade presente. Não lo pierda, 12 al 14 de noviembre de 2021, usted es nuestro invitado especial. Pero queremos que hagan la registración antes del 5 de noviembre, porque los que lo hagan tendrán un material gratis, aparte que la entrada es gratis, el material gratis. Pero si usted no se inscribe, hasta el 5 puede venir, puede entrar gratis, pero no recibir el material, porque el material estará siendo preparado con antecedencia. Muy bien, mis hermanos, entonces ya hicimos la propaganda. Si usted también quiere una cita en privado con su servidor,
mi número, mis hermanos, de teléfono es el 951-742-3557. Otra vez, 951-742-3557. Y si usted quiere inscribirse, entra a nuestra página de internet www.institutodesaludtotal.com y ahí puede inscribirse. Muy bien, vamos al estudio de la palabra. Tenemos mucho que estudiar el libro de Daniel, capítulo 8. Estamos mirando, hermanos, que son 4 etapas proféticas, 4 capítulos o visiones especiales. Estamos ahora entrando, hermanos, a la tercera. Estudiamos el capítulo 2 y capítulo 7, y el capítulo 8 y 9 hacen la otra parte tan importante, que es secuencia del capítulo 7, pero en esta visión especificamente vai ser agregado el tema del santuario. Bueno, não podemos ir adelante sin primero entender lo que estamos estudiando. El libro de Daniel, hermanos, não é solamente profético, é o tratado de nutrição mais antigo que conhecemos. Já miramos esto al capítulo 1, e agora, mis hermanos, al capítulo 8, outra vez encontramos o tema del santuário, porque o apóstolo Pablo menciona, allá em 1 de Coríntios 3:16, estas palavras. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17, y dice que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por tanto, nosotros somos un santuario. Y ahora, mis hermanos, al estudio del capítulo 8, vamos a mirar que Daniel recibe visión adicional a respecto de lo que estamos mirando en esas etapas proféticas, y va a ser introducido el santuario. Vamos entonces al capítulo 3, recapitulando, y dice así, hermanos, versículo 9. Capítulo 8, me equivoqué. Capítulo 8, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Ya estudiamos con riqueza de detalles sobre el cuerno pequeño. Y ahora, mis hermanos, aparece al capítulo 8, otra vez, el mismo poder. Es un reino, es un poder que crece, pero este poder es diferente de todos los demás. Lo estudiamos en el capítulo 7. Los demás eran militares, y este ahora es un poder, aparte de ser militar, tiene un ejército, pero a la vez tiene también aparte o apariencia espiritual. Y el versículo 10 dice que, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Por eso es diferente. Esto se eleva arriba. Dice, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y ahora dice el versículo 12, para horror de los que estamos leyendo, y a la causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Hermanos, entonces, aquí tenemos la descripción del cuerno pequeño. Dice que era tan grande, hermanos, la obra tan terrible, que ahora hay un ser que pregunta a otro, un ángel que pregunta a otro. Dice así el versículo 3, y estas son palabras sagradas. Dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Mira la pregunta, ¿hasta cuándo? Esto quiere decir, si Dios tiene tanto poder, si Dios es el supremo gobernador del universo, ¿cómo que puede que Dios
permita que esta abominación desoladora prospere, echando por tierra la verdad, pisoteando las sagradas verdades, echando por tierra el santuario, persiguiendo el pueblo de Dios, persiguiendo la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Un ángel pregunta a otro de esta manera: si Dios tiene todo este poder, ¿hasta cuándo Dios va a permitir todo esto? Especialmente, mis hermanos, porque los ángeles están contemplando que este poder del cuerno pequeño agarra el santo día sábado y pone un día falso, y agarra y pone en lugar de los méritos de Jesús, pone un vicario falso en la tierra para desviar a los ojos de los mortales al santuario celestial, a un poder caído que está en el Vaticano. Y ahora la respuesta viene, hermanos, al versículo 14, que es el punto alto de este capítulo. Dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Queridos hermanos, este texto es pequeñito, hay pocas palabras ahí, pero es un texto profundo. Y este texto es la cuna del adventismo, la cuna del adventismo. Y a la luz de este texto nosotros tenemos, mis hermanos, la doctrina más hermosa de la Biblia, el juicio investigador. Por eso, mis hermanos, yo sería el mayor de todos los pecadores si pasara la carrera en este versículo. Aquí dice claramente, mis hermanos, que Dios quiere que el santuario sea purificado. ¿Y por qué tiene que ser purificado? Porque fue contaminado. Entonces, mis hermanos, este es el tema. Aquí tengo en PowerPoint. Y está ahí, mis hermanos, dice así: Daniel y la reforma pro salud. Y ahora dice: el santuario restaurado. La palabra purificado, limpio, restaurado, quiere decir que el santuario estaba profanado, el santuario estaba derrumbado, pero Dios prometió restaurar el santuario. Antes de pasar a la profecía, porque de maneira direta a profecia não está falando sobre salud, a Bíblia está falando sobre uma apostasia, pero eu quisiera, hermanos, fazer uma pequena ventana por causa de que há esta possibilidade. E por que lo puedo dizer? De que nosso corpo também é um templo que está sendo profanado. O apóstolo Pablo menciona em 1 de Coríntios, el capítulo 6 y al versículo 19, y estos son muy pocas iglesias que pueden predicar. Primero, porque no tiene esta doctrina. Segundo, porque los pastores no viven esta luz. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, no de basura, no de porquería, es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, no puede entrar nem por los ojos, nem por los oídos, nem por la boca, nada imundo, nem pornografia, nem ódio, e muito menos, hermanos, comidas imundas. Ou ignorais, quer dizer, não sabes que vuestro corpo é o templo do Espírito Santo, e el qual está em vosotros, el qual tenéis de Deus, e que não sois vuestro? Por isso, mis hermanos, a Bíblia diz que para a venida de Jesus, devemos limpiar el cuerpo. Isso está em 2 de Coríntios, al capítulo 7, versículo 1. 2 de Coríntios 7, 1 dice, 2 de Coríntios, salió Crónicas, 2 de Coríntios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación, primero del cuerpo, que es la carne, y también del espíritu. Por eso la palabra de Dios dice así, hermanos, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23, y el apóstol Pablo menciona esta palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, de maneira holística, e
todo vuestro ser, espírito, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le mencionaba de que las iglesias no pueden predicar esto, primero porque no tienen esta doutrina, e número 2, porque não vivem esta doutrina. E como vamos predicar algo que nem conhecemos ou que não vivimos? Portanto, meus irmãos, a verdadeira religião não é uma emoção, não são lágrimas, e aqui que vamos cantar e bailar, e agora somos o remanente, o pueblo de Deus. Não, o pueblo de Deus era aquele Daniel em Babilônia, era aquele José allá em Egipto, que se manteniam puros, limpios, sem contaminar-se com a apostasia. Queridos hermanos, por isso Daniel 1:8 é a base de esta doutrina que estamos estudando, porque Daniel propuso em seu coração não contaminar-se com a porção de la comida del rei, nem com o vinho que ele bebia. Pediu, portanto, ao jefe de los eunucos que não se lhe obrigasse a contaminar-se. E isto, meus hermanos, é o que o Senhor escreve para a reta final, para aqueles que a la hora final vão também passar por el mesmo processo de Daniel. 12 dias de Daniel, disse assim, 12 dias, o livro de Daniel. Muitos, não todos, muitos serão limpios e emblanquecidos e purificados, pero os impíos procederão impiamente. E ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos compreenderão. Então, los que não entendem, diz assim, oh, a oração santifica todo. Vamos orar e agora já não és imundo. Agora comamos e bebamos, amanhã moriremos. Hermanos, esta é uma questão de vida ou morte. E por quê? Porque em esse tempo, hermanos, que o santuário será purificado, é o tempo do juízo investigador. E você crê que al dia del juicio investigador pudieran el pueblo de Dios hacer fiesta y comer y beber y hacer música y bailar y todo esto? No, era un día de reverencia, era un día de consagración, era un día de afligir el alma. Mira lo que dice, hermanos, el libro de Levítico al capítulo 16. Capítulo 16, dice así, hermanos, vou buscar aquele versículo, Levítico 16, versículo 23, me parece, aqui lo busco rapidito, dice así, no é o 23, não, me equivoquei, déjame buscar aqui, já le digo, mira como era que deveria estar o pueblo de Deus em aquele dia, versículo 29, perdóname, versículo 29, y a esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, era el día de expiación, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Queridos hermanos, entonces aquel día, el día de expiación, el pueblo debía estar como afligido. ¿Qué es afligido? Ayunando, orando, consagrándose. Y mira lo que dice en el libro de Isaías, al capítulo 22 del libro de Isaías. Si usted viene conmigo a la palabra del capítulo 22, mira lo que el Señor dice así, el versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día, el día de expiación, a llanto y a endechas, a rasparse el cabello y a vestir cilicio. Si usted va al libro de Joel, usted va a mirar que este es un día de contrición, de ayuno, de lamentación. Versículo 13 dice así, y he aquí que encontró Dios, que encontró el Señor, al revés de encontrar ayuno, contrición, encontró que había gozo y alegría, estaban matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¡Wow!
Dice así, hermanos, esto fue revelado, versículo 14, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Dice así, hermanos, que este pecado no os será perdonado. Queridos hermanos, ¿es esto serio? Claro que sí, porque ahora estamos en el día de la expiación, ahora devemos santificar-nos, ahora devemos estar ayunando. E você vai dizer, pastor, como que eu vou ayunar desde 1844 hasta que venga Jesus? Pues muy sencillo, el ayuno que Dios quiere ahora, hermanos, el verdadero ayuno, es que debemos abstenernos de todo estimulante, de toda comida estimulante. Portanto, devemos deixar a carne, as sodas, o café, o Gatorade, todo o Red Bull, todos os chocolate, teobromina, todos os estimulantes devemos eliminar. A carne tem purina, o queso tem caseína. Hermanos, temos que abandonar todos os estimulantes. Por isso, hermanos, disse, el santuário será purificado. Hermanos, agora, então, viene uma pergunta, ¿está o verdadeiro pueblo de Deus conhecedor desta doutrina, ou estamos como os mundanos, como dizia Isaías, comamos e bebamos, porque amanhã moriremos, de qualquer maneira não importa, vamos a morir? Oh, este pecado não foi a la ligera a los ojos de Jehová, e el Senhor lhe hizo umas promessas de que eles não seriam poupados, murais hasta que murais, e iriam perder a vida. Por isso, hermanos, este momento, este capítulo tem uma luz tão grande, mas eu não quero entrar na parte de saúde, porque não vai estar predicando de saúde agora, porque quero dar o tema de Daniel, pero esta luz está aqui em este capítulo. Então, mis hermanos, dice aqui o capítulo 8 de Daniel, que o ángel foi enviado, e aconteceu, versículo 15, capítulo 8, versículo 15, aconteceu que mientras eu, Daniel, considerava a visão e procurava compreendê-la, e aqui se puso delante de mim uno com aparência de homem, versículo 16, e disse, e oí uma voz de homem entre las riberas de Ulai que gritou e dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Aqui há muita luz, muita luz. Primeiro que Gabriel, hermanos, é um ángel especial, não é qualquer ángel. Aqui na terra, hermanos, está um querubim caído, chama Satanás, pero seu nome era Lucifer, que significa iluminado. Era um ángel de luz. E quando cai este Lucifer, Deus agora coloca outro ángel, e este chama Gabriel. E este Gabriel foi enviado a iluminar a Daniel com a luz, com referência a la profecia de las 2300 tardes e manhãs. Então, mis hermanos, agora escute o versículo 17, porque é importante isto. ¿Por que devemos perder tempo e estar estudando isto? Vino luego cerca de donde eu estava, vine Gabriel, e com sua venida me assombrei, claro, pues é o ángel mais poderoso del cielo, e disse, me postrei sobre mi rostro, pero ele me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. Queridos hermanos, ¿para cuándo es esta visión? Para el tiempo del fin. Y él va a repetir esto, hermanos, al capítulo 8, y dice así, hermanos, al versículo 26, al versículo 26, y dice así, la visión de las tardes y mañanas, a la que referimos al versículo 14, que se ha referido, es verdadera, y tú, Daniel, guarda la visión, porque es para muchos días. Mira, mis hermanos, esta visión no era para aquel tiempo, aquella visión Daniel no la podía entender, por eso él menciona al versículo 27, yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días e quando convalesci, atendi os negócios del rei, porque estava espantado a causa da visão e não la entendia.
Daniel, hermanos, não enfermou porque estava comendo carne, porque dormia tarde, porque não fazia exercício, porque era intemperante. Não, Daniel enfermou porque vino um ser de tanta glória, de tanta luz que ele não resistiu. A Bíblia menciona que Daniel caiu por terra, e isso vamos ver outra vez ao capítulo 10, agora não vou mencionar a los primeiros versículos, pero Daniel perde a força, ele disse que temblava. Al capítulo 8 menciona, dice así el versículo 17, bueno, el 16, como ya miramos, que aparece el nombre del ángel, dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, era Jesús que está mandando a Gabriel, Gabriel, enseña a este la visión. Ahora mira el versículo 17, y dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido, desmayado, ¿no?, en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Esta descripción, hermanos, es más o menos la que tenemos con Juan en Apocalipsis, un ser glorioso que aparece, a veces Jesús, a veces este ángel Gabriel, y el ser humano, aunque es un profeta, aunque es consagrado, pero no resiste la gloria, la luz. Por eso, hermanos, tenemos que prepararnos para ir al cielo. Imagina si vamos al cielo comiendo carne, comiendo porquería, sin orar, sin leer la Biblia. No hay gloria, no hay consagración, no hay santificación. Seríamos destruidos en el cielo. Por tanto, cuando Moisés estuvo con el Señor allá, hermanos, 40 días al monte Sinaí, y bajó, su rostro brillaba, de tal manera que los israelitas decían, pone un trapo, algo a la cara, para que no vengamos nosotros a perecer. Su cara de Moisés era iluminada. Hermanos, también los seres del cielo son gloriosos, son llenos de luz. Por eso que era el nombre de Lucifer a Satanás, era su nombre Lucifer, porque él era un ángel que estaba en lugar de Gabriel. Y dice la Biblia, hermanos, entonces, que esta visión es para el tiempo del fin. Y lo dice dos veces, el versículo 17 y el versículo 19. El versículo 19 dice, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Eu prometi ler ao segmento passado este librito, Testimonios para los Ministros, Testimonios para los Ministros. A la página 113 de este libro, hermanos, é um livro que não é muito conhecido, por isso devemos estudar muito agora este livro, porque há muita luz aqui. É o capítulo, o estudio de los libros de Daniel e Apocalipse. A la segunda página diz assim, la luz que Daniel recibió, Testimonios para los Ministros, 113. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas de Ulai, capítulo 8, y de Edequiel, capítulo 11, los grandes ríos de Sinar, estão hoje em processo de cumprimento, e todos os acontecimentos preditos pronto ocorrerão. Pastores, teólogos, agora agarramos Daniel 12 e echamos allá al passado. Não, hermanos, escutem isto. Isso está al futuro. Capítulo 8, capítulo 11, claro, e el 12, não? Isso está para el futuro. Esto tiene que cumplir-se todavía. Claro que entendemos que empieza o processo em 1844, como vamos mais adelante estudar, pero a parte mais importante, diz o dia de la ira, isso está al futuro. Estão hoje em processo de cumprimento. Queridos hermanos, aí está então. Diz, estão hoje em processo de cumprimento, e todos os acontecimentos preditos pronto ocorrerão. E agora, hermanos, estamos então entrando a la parte mais importante do estudo de Daniel. Vamos então a la pantalla em PowerPoint, porque tenho bastante material para que podamos estudar. La pergunta de um ángel a outro, ¿no? ¿Hasta cuándo
Se Deus tem tanto poder, é o soberano, o mero do universo, se Deus tem todo em suas mãos, ¿por que permite? E hasta quando vai permitir todo isto? Porque Satanás havia hecho uma guerra em el cielo, havia hecho uma guerra em la tierra, matando el Hijo de Deus, e agora, mis hermanos, conforme a profecia, aún tiene que perdurar, e el cielo está perguntando, pero hasta quando? E agora viene, hermanos, entonces a resposta, e disse, hermanos, que viene uma obra de purificação. E qual é a pergunta? Entregando el santuário e el ejército para ser pisoteados. Esta era a inquietação del cielo. Disse, hasta quando que Deus vai permitir que el santuário seja pisoteado e a la verdade, e el ejército e a la lei também. Então, este cuerno pequeno tem que ser juzgado e Deus vai, então, fazer a obra de juízo al santuário. Mira que a palavra prevaricação, esta palavra é interessante, diz assim, a prevaricação asoladora, entregando o santuário e o exército para ser pisoteados. Aí está a palavra prevaricação. É o acto de prevaricar, dicionário da língua espanhola, editorial Larousse, esse acto de prevaricar, quando um magistrado, ou funcionário civil, ou religioso, comete o delito de faltar voluntariamente a los deveres de su cargo, ensinando a faltar a los deveres civiles ou religiosos. Então, a palavra prevaricar, conforme estamos mirando al dicionário, é que há uma falha e, ao revés de arrepentir-se, ensina esta mesma rebelião a outras pessoas. Portanto, o cuerno pequeno está prevaricando al colocar a abominação, al colocar um modelo contrário ao modelo exigido ou real em la palavra de Deus. Portanto, mis hermanos, em este momento venia a resposta e ele dijo, hasta 2300 tardes e manhãs, luego el santuário será purificado. Como mencionei, mis hermanos, aqui tenho a coluna vertebral del adventismo. Qualquer adventista já ha escuchado esta profecia. E não podemos dizer que somos adventistas del sétimo dia se não entendemos esta profecia. Aqui está, mis hermanos, como allá em allá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 17, miramos o ADN do adventismo ao Novo Testamento. Aqui encontramos o ADN do adventismo ao Antigo Testamento. Aí está o Novo Testamento, Apocalipse, e ele me dijo, é necessário que profetizes outra vez. Aqui está a presença do adventismo, que é a única religião que tem as doutrinas que são os pilares da fé bíblica. E conhece o juízo investigador, o santuário, a lei de Deus, o mensaje de los 3 ángeles, onde estão os muertos. Bueno, são siete pilares da fé. Aí está, mis hermanos, o ADN do adventismo. É necessário que profetizes outra vez, porque isto vem depois do chasco de 1844, sobre muitos pueblos, nações, línguas e reis. Portanto, nós não somos uma igreja mais. Há 33.000 igrejas e já não necessitam outras. O que se necessita é que a única igreja verdadeira se levante ao tempo del fim. E levantar-se como? Daniel 8:14. E o santuário será purificado. Hermanos, aqui solamente estão 2, 3 palavras, um pouquinho de palavras, pero o conceito que está por detrás dessas palavras é muito grande. É uma guerra, é uma batalha cósmica entre o bem e o mal, entre o Criador e uma criatura, ou muitas criaturas, não uma. E é também, mis hermanos, é uma obra de reivindicação, onde o Criador, o reino do Criador, tem que ser reivindicado. Por isso que o Senhor está buscando súditos para seu reino, para que reivindique seu nome e seu governo.
Então, por isso Jesus pode agora ser entronizado, adorado, porque Ele tem súditos. E Satanás nos quer, hermanos, destruir para que Jesus não tenha súditos. Pero como Ele não pode destruir-nos, Ele nos quer levar a la apostasia. E desta maneira, Deus não pode fazer sua obra se Ele não tem seus instrumentos. Então, meus irmãos, esta profecia é uma profecia base para o adventismo. Qualquer religião, para demonstrar sua origem, vai dizer, não, porque allá tal ano um pastor peleou com outro e agora se dividiram, criou outro ministério, esta é minha igreja. Pero nós não estamos aqui como alguns pensam, porque um dia Ellen White pegou a cabeça a um poste e teve uma visão de santuário de sábado. Não, nós temos, hermanos, uma Bíblia onde podemos biblicamente comprovar a base edênica, porque os católicos têm esta inclinação de dizer que a Igreja Católica Romana vem del Edém, pero donde usted mire en el Edén que había ídolos, imágenes, que había guarda del domingo o que adoración de muertos. No, hermanos, del Edén viene la adoración a Jehová. Y la Biblia menciona que los judíos eran monoteístas, adorando un solo Dios y ningún ídolo. Tanto que quando Nabucodonosor chegou em Babilônia, chegou em Jerusalém, e tentou buscar os ídolos que havia no santuário, não havia nenhum. E por isso levou os vasos sagrados a Babilônia. Agora, meus irmãos, quando vamos ao Edém, ao revés de encontrar que a semana está para mandar guardar um dia, primeiro, a Bíblia menciona que Deus apartou o sétimo dia da semana para sua honra e glória. Não é isto maravilhoso? Por isso que disse que o santuário tem que ser limpo, purificado. Hermanos, então, o tempo não nos alcançaria para tanta coisa, pero temos que ir um pouquito a esta profecia. Mira a pergunta: que é a purificação del santuário? Esta pergunta, as igrejas não podem contestar. Primeiro, porque não aceitam que há um santuário em el cielo. Número 2, que há de impuro em el cielo. Assim disse, que há de impuro em el cielo, que tem que ser purificado. E por não entender, não podem predicar o que não entendem. Por isso, meus irmãos, a Bíblia menciona que, bueno, eu não pudiera aqui ler um versículo 2, há um montão, pero nomás para que você tenha uma ideia de lo que estou mencionando, venga por dizer, porque eu pudiera caminhar aqui por la Bíblia um montão de vezes, e ao futuro lo vamos a hacer em Apocalipse. Mira aqui o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 15, depois, versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Depois de estas coisas, mirei, e aqui foi aberto em el cielo. Isso não está falando da terra, está falando da terra, del cielo. Foi aberto em el cielo el templo, que é um templo, é o santuário, el tabernáculo, el templo del tabernáculo del testimonio, versículo 6, e disse, e del templo, há um templo real, isso não é imaginário, porque está entrando e saliendo, há ángeles, mira, e del templo salieron los 7 ángeles que tinham as 7 plagas, vestidos de lino limpio e resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho com cintos de ouro. E hermanos, se você observa, então, de la mesma maneira como está aí, pues há um montão de versículos, e hasta alguns, ou melhor, a maioria hasta sei de memória, porque é tão importante isto, que vou decorando todo isto. Agora, no capítulo 11, versículo 19, diz assim, e el templo de Deus foi aberto aonde? Não é na terra? Pues os teólogos deviam estudar isto, e ao revés de estar predicando tonterias que não há um templo em el cielo, como que a Bíblia não pudiera então explicar esta doutrina de que não há um templo em el cielo? A Bíblia diz ao revés, e o templo de Deus foi aberto em el cielo, e el arca de su pacto se veía en el templo. Então, meus irmãos, se há um templo em el cielo, e há um arca, pues seguro dentro del arca que tiene, pues se você vai ao Antigo Testamento, aí está a lei de Deus, a lei escrita
por el dedo de Dios. Por eso esta ley de la tierra no es reconocida en el cielo cuando manda guardar el domingo y adorar ídolos, porque la ley de Dios que está dentro del arca del pacto, ella ordena, hermanos, que se prohíbe adorar cualquier cosa a não ser adorar al Criador. Y al cuarto mandamiento ordena guardar el sábado sagrado. Y dice, el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Y yo pudiera seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Hay un montón de versículos que hablan del templo y todos aquí en Apocalipsis. Yo ni siquiera necesito ir a otro libro, porque la Biblia dice aquí, hermanos, de que en este momento aparece en el cielo una puerta. Mira, el capítulo 4 de Apocalipsis dice así: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y oí en el trono uno sentado. ¿Qué significa esto? El templo, porque Dios está sentado en un trono, en su templo. Y yo pudiera seguir leyendo la Biblia. Toda la Biblia aquí, especialmente en Apocalipsis, está hablando de que Jesús, capítulo 5, se sienta con su Padre en el lugar santísimo, y ahora él ahí recibe la adoración, que ya leí esos versículos, no voy a regresar, pero yo pudiera seguir leyendo y leyendo, y estos libros, tanto a Daniel como Apocalipsis, habla de un templo en el cielo. Ahora, mis hermanos, entonces viene la pregunta: ¿qué es la purificación del santuario? Tengo ya poco tiempo, ya no tengo mucho tiempo, pero al otro segmento yo voy a este libro. ¿Qué es la purificación del santuario? Aquí tengo el conflicto de los siglos. Aquí al otro segmento vamos a estudiar un poquito sobre la importancia de este tema. Isso é súper importante. E aí, mis hermanos, tenemos el templo de Dios, y al capítulo de conflicto de los siglos. Pero si usted, vamos a la pantalla en PowerPoint, si usted no entiende el Antiguo Testamento, el Pentateuco, seguro que usted no va a poder nunca entender el libro de Daniel. Y a la vez, mi querido hermano, mi querida hermana, si no entendemos el Pentateuco, la historia del éxodo, a la salida del pueblo de Israel de Egipto, si no entendemos la historia de Babilonia, y si no entendemos el libro de Hebreos, nunca vamos a poder entender el libro de Daniel. Por eso hay que estudiar a respecto de lo que es la purificación del santuario, y más que todo, del sacrificio y del continuo. Esta palabra, mis hermanos, es una interpretación que los, ¿cómo se dice? Los que escriben, hay una palabra específica que ahora me desapareció de la mente, los que hacen la escritura, la transliteración de la escritura agregaron. Esto al siguiente segmento yo voy a leer en el libro Primeiros Escritos. Esta palabra, ahí hay una trampa aquí que Satanás colocó al cristianismo, y muchos de nosotros nunca nos dimos cuenta, pero al siguiente segmento yo quiero regresar a esto. Por tanto, mis hermanos, tenemos que estudiar desde el básico. Vamos a empezar desde el básico. Éxodo 25:8 dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Encontramos que Moisés recibe de Dios una orden. Y para entender Daniel 8:14, hay que entender la importancia de Éxodo 25:8 y 25:40, que es casi lo mismo. Dice así el versículo 40, hermanos, que el capítulo 25 habla de la construcción de un santuario. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El versículo 9 del mismo capítulo 25, el Señor habla a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
Quiere decir que Moisés não pudiera colocar uma aguja más allá de lo que Dios le iba a mostrar, porque era una representación de los cielos, era una copia en miniatura de la realidad de la guerra cósmica y cómo Cristo estaría dando los pasos para destruir para siempre la existencia del pecado del universo. Tanto que el libro de Ezequiel, hermanos, al capítulo 43, versículo 10, el profeta menciona algo interessante, que Deus lhe deu uma ordem: tu, hijo de homem, muestra, pero esta palavra muestra quer dizer enseña, não é solamente abrir e dizer, miren aqui, não, era enseñar, muestra a la casa de Israel, esta casa, qual casa? El santuário, el templo, e qual deveria ser a razão que deveria enseñar el santuário? E avergüéncense de seus pecados e miram o desenho de ella. Quiere decir que o pueblo de Israel deveria al exílio, hermanos, estudar a doutrina del santuário para recuperar sua identidade. Al outro segmento, vamos regressar com mais riqueza de versículos em isto. Nós estamos perdendo nossa identidade porque não estamos estudando mais a doutrina del santuário. Hermanos, então, há um montão, mis hermanos, de textos de que dizem claramente que o santuário era a base para o estudo do povo de Israel, porque aí estava o resumen del juicio. El resumen del juicio. Agora mira, mis hermanos, el santuário é um lugar onde somos juzgados. Aqui diz assim, hermanos, a la página 61 deste librito, Eventos de los últimos dias. Diz assim: juzgados por la luz concedida. Juzgados por la luz concedida. La igreja adventista del sétimo dia deve ser pesada em la balança del santuário. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recebido. Se sua experiência espiritual não corresponde a los privilegios que el sacrifício de Cristo le tiene asegurados, se las bendiciones conferidas não la capacitaram para cumprir la obra que se les confiou, se pronunciará contra ella la sentencia achada falta, será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Por eso, mis hermanos, que el enemigo quiere entonces eliminar esta doctrina para que no nos demos cuenta de nuestro llamado. En este momento, mis hermanos, el enemigo quiere entonces que apostatemos de la doutrina del santuário, que não entendamos a doutrina del santuário, igualito que as igrejas protestantes, pentecostales, evangélicas, católicas, romanas, não entendem a luz, a doutrina de la luz del santuário, e por isso não podem avançar em la preparação para a venida del Senhor. Igualito nós estamos perdendo, mis hermanos, el foco de la doutrina del santuário. Por isso, então, aqui há uma cita que estou buscando, diz assim, hermanos, que o último engano de Satanás, creio que é a página 181, déjame buscar, esse livro Eventos de los Últimos Dias. A ver aqui onde está. O último grande engano de Satanás. A ver, aqui já encontro. Aqui está, 181 mesmo. Estava correto. Diz: el enemigo apresentará falsas doutrinas. El enemigo apresentará falsas doutrinas. Página 181, el capítulo del zarandeo. Diz: el enemigo apresentará falsas doutrinas, tales como la doutrina de que não existe um santuário. Este é um de los puntos em los quais algunos se apartarão de la fé. Queridos hermanos, então, em este momento, estamos em este peligro de dizer que não há santuário, que não há juízo investigador. E agora, mis hermanos, se não há santuário,
não há juízo, não há lei, não há Salvador, não há três pessoas a la deidade, que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é uma força. Hermanos, por isso o Senhor, em Éxodo, capítulo 25, versículo 8, deu uma ordem: e me harão um santuário e habitarei em meio de eles. Qual era a razão? Então, o Senhor queria iluminar a Israel sobre as doutrinas verdadeiras. Em el santuário, hermanos, temos as doutrinas adventistas. El santuário, meus hermanos, está como uma representação de la verdade. E quando você vai a Juan capítulo 14, versículo 6, quando Jesus habla assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie viene al Padre sino por mim. O que ele está dizendo, não está explicitamente, não está diretamente, mas ele está dizendo: eu sou a puerta. Também há este versículo, al capítulo 10, me parece, não me acuerdo, pero eu sou a puerta. Quantas puertas havia no santuário? 3 puertas. A primeira puerta que venia allá de afuera de la arraial e que entrava al pátio era a primeira puerta, que era o caminho, era uma porta grande, aberta. Por isso Jesus em Mateus 11, 28 disse: venid a mim todos. Quer dizer, esta puerta pode entrar todos. Aí está a figura, ¿no?, que temos: venid a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Regressamos à pantalla de PowerPoint. Aí você mira esta primeira porta, era onde entrava o pecador. Não tinha restrição, qualquer podia entrar, qualquer podia venir arrependido com seu pecado e aí encontrava salvação. Esta era a primeira porta, o caminho. Pero para entrar ao segundo aposento, já não havia uma porta ancha, aberta para todos. Aí era restrita. Aí tinha, meus hermanos, então restrição para entrar ao segundo aposento. Era passar por la puerta la verdade, e esta puerta requeria de entrar com sangue e com água, incienso. Aí estava o lavacro para lavar-se e também o incienso, porque o sacerdote tinha que oferecer incienso e também com la sangre para aspergir adentro del santuário. E agora, meus hermanos, a la terceira puerta, porque a primeira é o caminho, a segunda é a verdade, e a terceira puerta era a cortina que dava acesso ao lugar santíssimo, e era chamada vida, a puerta de la vida. Por quê? Porque aí estava a Shekinah, o Shekinah, que era a presença do trono de la majestade del cielo, e aí está a fuente de la vida, uma representação del reino de Deus, del quartel general onde está nosso Criador. Mi tempo está acabando, pero vamos a um versículo que está em el livro de Juan, capítulo 1, Juan 1, versículo 14, diz assim: e aquele verbo, está falando de Jesus, e aquele verbo foi hecho carne. E agora escute a palavra: e habitou entre nós e vimos sua glória, glória como del unigênito del Padre, lleno de gracia e de verdade. Mira a palavra, aquele verbo foi hecho carne e habitou entre nós. Como leemos em Éxodo 25, 8, e me harão um santuário e habitarei em meio de ellos. Este santuário que você está mirando aí, este dibujo, era apenas uma representação muito pequena, muito limitada de lo que seria a presença de Jesus. E aquele verbo foi hecho carne, quer dizer, vino a este mundo, vino como homem e habitou entre nós. Aqui a palavra em espanhol, e habitou entre nós, é muito pobre. Pudiéramos colocar um verbo assim: tabernacularizou, quer dizer, se hizo um tabernáculo entre nós e vimos sua glória. Hermanos, allá dentro daquele santuário, capítulo 40, já não tenho mais tempo, pero capítulo 40, quando Moisés termina a obra e os construtores tiveram que sair correndo, porque se prendió uma luz tão grande, tão forte, em lugar santíssimo, que hasta Moisés todos quedaram
con miedo, porque era la gloria de la presencia de Dios. Queridos hermanos, pero mayor gloria encontramos en Cristo Jesús, cuando Él vino como hombre a esta tierra. Gloria a Dios, alabado sea su nombre, y el santuario será purificado. Jesús vino para rescatar el ser humano, pero más importante, para rescatar, mis hermanos, el carácter del Criador que estaba siendo colocado en tela de juicio. Que Dios nos ayude a amar a Jesús y agarrar de su mano poderosa, y nosotros vamos a la victoria, hermanos, de victoria en victoria, por medio de la sangre del Cordero. Y si ellos pues le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Que Dios nos bendiga, nos guarde. Vamos a orar al Señor. Adoremos nuestro Criador. Amado Padre, gracias, Senhor, porque de maneira racional podemos entender, Senhor, quanto Tu has hecho por nós, quanto Tu te has preocupado em salvar-nos. Agora Satanás nos quer ter aqui distraídos, dormidos, hipnotizados. Por isso pedimos, Senhor, perdona nossa rebelião, perdona nosso pecado, porque al dia de juízo, dia de expiação, estamos aqui comendo carne, bebendo, bailando, estamos aqui tomando vinho e fazendo fiesta, quando deveríamos estar ayunando, humillados, entregados a la tarea de llevar adelante os interesses del reino de los cielos. Bendice tu igreja, tu obra, Senhor. Bendice este canal, os veículos de comunicação, que muitas almas puedan despertar e venir a la luz del conhecimento de aquel verbo que se hizo carne como um tabernáculo e habitou entre nós. Graças, Senhor. Te adoramos em nome sagrado de Jesus. Amém. Pero o Senhor nos quer levar ao campo. Pero então, queremos colocar vários temas sobre a verdadeira educação, porque é muito importante que podamos entender isto, e se não entendermos isto, escute estas palavras, está em el livro The Christian Educator, 1 de agosto de 1897, diz assim: agora, como nunca antes, necessitamos compreender a verdadeira ciência de la educação. Se não la compreendemos, nunca tendremos um lugar em el reino de Deus. Portanto, mis amados, agora o Senhor quer borrar toda nossa educação de Babilônia e quer reeducar-nos outra vez. Por isso, o Senhor nos quer levar ao campo. Portanto, queremos apresentar a você o projeto de los puestos de avançada. Vamos estar estudando sobre a obra de sustento próprio, a verdadeira educação, sobre a agricultura orgânica. Vamos estar estudando sobre os sanatórios, a reforma pro saúde, a obra médico-missioneira. Assim que vamos organizar vários temas.